A chamada chega como uma ocorrência normal. Uma mulher informa que a sua filha não voltou para casa. Sem sinais de pânico na voz, sem gritos, apenas o facto: desapareceu. Isto acontece no condado de Ozark, no Missouri, em meados de julho de 2017. O local é remoto, uma zona de quintas, com poucas construções e um grande terreno. No dia anterior, os serviços de emergência já tinham estado a trabalhar nesse mesmo terreno. Os bombeiros foram chamados devido a um incêndio de vegetação perto da casa. Por enquanto, estes dois eventos não são associados. O incêndio foi extinto, os danos foram mínimos e o desaparecimento é registado como um episódio separado. Rebecca Rood explica o ocorrido de forma simples. Segundo ela, houve um conflito no dia anterior. A rapariga terá incendiado o terreno de propósito para desviar as atenções e em seguida fugiu. Ela sublinha que a filha tinha um comportamento difícil, discutia frequentemente e não obedecia às regras. É este relato que se torna a base do primeiro relatório policial. Naquele momento, não há outras fontes de informação. Os pertences não são verificados em pormenor. O terreno não é inspecionado detalhadamente. O caso é classificado como fuga voluntária de casa. Para a polícia, esta é uma situação padrão. Em casos semelhantes, tudo começa com o registro dos factos e a divulgação de um alerta de pessoa desaparecida. Por enquanto, não surgem quaisquer motivos para suspeitas imediatas. Mas, já neste momento, há um pormenor importante. Todo o quadro é construído exclusivamente com base nas palavras de uma única pessoa. E para perceber até que ponto corresponde à realidade, os investigadores terão mais tarde de recuar no tempo. Nos primeiros documentos do processo, tudo se resumia a 3 pontos: conflito, incêndio, fuga. Mas para compreender até que ponto isto poderia coincidir com a realidade, os investigadores tiveram de voltar atrás e ver quem era Savannah antes de se mudar para a quinta. Até esse momento, Savannah vivia no Minnesota. Não em visitas esporádicas nem de passagem, mas de forma permanente. Era um ambiente onde a conheciam há anos e a viam na vida cotidiana, e não através de relatos de terceiros. Quando os investigadores solicitam o seu processo pessoal, deparam-se não com uma história de escândalos intermináveis, mas com um conjunto de documentos característico de uma pessoa com certas particularidades, mas, ainda assim, integrada numa rotina habitual. Nos documentos existem, de facto, notas médicas. Dizem respeito à percepção, atenção, reação ao esforço e à forma como a pessoa lida com a adaptação. Estes registros não embelezam a situação nem fingem que não existem dificuldades. No entanto, não indicam um comportamento que geralmente está associado a colapsos súbitos ou desaparecimentos repentinos. Não há episódios após os quais uma pessoa corta com tudo e desaparece. Dos relatórios e das referências, conclui-se que Savannah estudava. Estava sob a supervisão de especialistas e vivia segundo um horário claro. O contacto com os outros era mantido. Ela não estava isolada do seu meio social. Para os investigadores, este é um apoio importante, porque tais detalhes ajudam a compreender o que esperar numa situação de stress e o que parece atípico. Um lugar de destaque no processo é ocupado pelo depoimento da mãe adotiva. Ela descreve em pormenor o período anterior à mudança. Segundo ela, a ideia de ir para casa da mãe biológica não surgiu de um dia para o outro, nem foi um impulso. Savannah falou sobre isso com antecedência, mais do que uma vez. Ela voltava ao assunto, fazia perguntas, tentava perceber o que a esperava. A mãe adotiva sublinha que não parecia uma tentativa de fugir da sua vida atual. Era mais um desejo de compreender o passado e tentar construir uma relação que antes não existia. A decisão foi discutida, não foi escondida. Não foi acompanhada de ultimatos nem de grandes conflitos. Estas palavras encontram confirmação nos vestígios digitais. Os investigadores analisam as contas pessoais de Savannah e as publicações das semanas anteriores à mudança. Não há agressividade. Não há declarações bruscas. Não há a sensação de que a pessoa se prepara para cortar laços. Pelo contrário, nessas publicações transparecem ansiedade e uma esperança cautelosa de que a nova etapa possa ser diferente. Ela escreve sobre a viagem,
sobre o novo lugar, sobre o facto de estar preocupada e ao mesmo tempo ansiosa por uma mudança. Estas publicações não parecem uma despedida do passado. Parecem a preparação para um passo importante que uma pessoa dá de forma consciente e não sozinha. A própria mudança também não acontece de forma espontânea, é organizada, com os seus pertenços, com acordo, com planos discutidos. Savannah tinha noção de para onde ia e porquê. Tal cenário combina mal com a imagem de uma pessoa que, segundo a mãe, estava a qualquer momento pronta para causar o caos e desaparecer sem deixar rasto. À medida que estes factos se juntam para formar um quadro geral, torna-se visível a primeira contradição séria. A Savannah de antes da quinta não parece uma pessoa à beira de um colapso. Ela procura o contacto e a estabilidade, mesmo que isso não seja fácil. Isto não anula as dificuldades, mas altera o padrão de comportamento esperado. Aqui surge uma discrepância fundamental. A imagem de Savannah antes da mudança e a imagem que mais tarde será descrita pela mãe não coincidem. Para perceber onde e em que condições ocorreu essa fratura, resta aos investigadores recorrer à única fonte de informação sobre a vida na quinta e analisar cuidadosamente o que aconteceu após a mudança. O período que se segue revela-se o mais obscuro de toda a história. Tudo o que aconteceu com Savannah após a sua chegada ao novo local pode, nesta fase, ser reconstituído apenas através de uma única fonte. Sem vizinhos. Sem pessoas que a pudessem ver diariamente. Sem confirmações independentes. A única descrição desses dias continua a ser as palavras de Rebecca Rudd, registadas na sua conversa com a polícia. Nos autos do processo, duas datas surgem lado a lado e serão mais tarde analisadas em conjunto. 19 de julho de 2017. Os bombeiros deslocam-se à propriedade de Rudd, no condado de Ozark, devido a um incêndio de vegetação. 20 de julho de 2017. Rebecca Rudd dirige-se ao gabinete do xerife com uma queixa de desaparecimento de Savannah. Nesse mesmo dia, Rudd presta um depoimento detalhado. Não se trata de um conjunto de frases dispersas, nem de um relato emocional. Ela expõe calmamente a sequência dos acontecimentos, ordenando-os cronologicamente. Este relato é registado em documentos e torna-se o ponto de partida para as primeiras ações da polícia. Segundo Rudd, após o incêndio, Savannah encontrava-se num estado emocional difícil. Ela afirma que a rapariga se sentia culpada pelo que aconteceu e estava preocupada com as possíveis consequências. Foi isso que, segundo as suas palavras, levou Savannah a decidir ir-se embora. Sem conversas, sem tentativas de explicar o que quer que fosse. Nos documentos consta que a partida, tal como Rudd a descreve, ocorreu na noite de 19 para 20 de julho. Ela afirma que Savannah esperou que a casa ficasse em silêncio e fez as malas sozinha. Além disso, Rudd sublinha que não houve conflitos naquela noite. O ambiente, segundo ela, permaneceu calmo. Em seguida, surgem detalhes no depoimento. Rudd enumera o que, segundo ela, Savannah levou consigo. Nos autos do processo figura uma mochila. Nela, supostamente, estariam roupas, pequenos objetos pessoais e um cobertor, que Rudd descreve como o seu favorito. Este detalhe é mencionado várias vezes e apresentado como um sinal de uma partida planeada. Rudd também descreve o momento em si. Diz que não ouviu Savannah a sair de casa. Não notou a abertura de portas. Não a viu sair dos limites da propriedade. De manhã, segundo ela, a casa já estava vazia. Não menciona qualquer desordem, nem fala de quaisquer sinais de luta. A 20 de julho, Rudd entrega à polícia uma lista escrita dos objetos que, segundo ela, desapareceram juntamente com Savannah. A lista é feita de forma rápida e confiante. É anexada aos autos do processo sem alterações e torna-se parte do alerta de pessoa desaparecida que as patrulhas irão usar nos primeiros dias. Do ponto de vista do procedimento, nesta fase, tudo parece estar em conformidade. Há um intervalo de tempo, há uma explicação para o suposto motivo, há uma lista de objetos. Não há aleações de interferência de terceiros, não há indicações de coação. Formalmente, os elementos encaixam-se num único esquema. A queixa é aceite de acordo com o procedimento estabelecido. A informação sobre o desaparecimento de Savannah Leckie
é transmitida às unidades de serviço do condado. No alerta, é utilizada a descrição fornecida por Rudd e a lista de objetos compilada com base nas suas palavras. A direção da busca é definida com base nestes dados. Após o registro deste depoimento, a história deixa de se desenvolver ao nível das palavras. A partir daqui, resta apenas o que pode ser reconstituído através de registros, movimentos e vestígios que não dependem das explicações de ninguém. Depois de a versão de Rebecca Rudd ter sido formalizada em documentos, a polícia tem apenas uma forma de avançar: verificá-la não com palavras, mas com aquilo que existe independentemente de qualquer relato: atividade telefónica, movimentos, rastros financeiros e quaisquer marcas digitais capazes de mostrar onde Savannah esteve na realidade e o que aconteceu depois daquela noite. A partir deste momento, a história começa a ser passada pelo crivo dos factos. Um dos primeiros passos é solicitar os dados do telemóvel de Savannah. A resposta da operadora registra a última ligação na zona da Quinta. Depois disso, o dispositivo não volta a aparecer na rede. Não há novas chamadas, nem mensagens, nem novas ligações. A comunicação é interrompida e não é retomada. Para o cenário de uma fuga voluntária, isto cria a primeira tensão, porque o rastro digital termina num único ponto. Em seguida, são verificados os dados financeiros. Os cartões bancários de Savannah não mostram qualquer atividade, nem no dia do desaparecimento, nem depois. Não há compras, nem levantamentos de dinheiro, nem tentativas de usar a conta. Para uma pessoa que abandona uma área isolada, isto é uma limitação séria. Sem dinheiro, qualquer deslocação rapidamente deixa vestígios, mas aqui não há nenhuns. Paralelamente, é analisada a atividade digital. As redes sociais permanecem inalteradas, não há inícios de sessão nas contas, não há correspondência. Não há sinais que possam indicar contacto com o mundo exterior. Mesmo as tentativas de manter o anonimato geralmente deixam vestígios mínimos. Aqui não aparece nada. Depois, a atenção vira-se para as estradas. O condado de Ozark é uma zona rural com um número limitado de rotas. Há poucas câmaras, mas tudo o que está disponível é revisto. As gravações das saídas, cruzamentos e raros pontos de vigilância são verificadas nos intervalos de tempo da noite e da manhã após o incêndio. Não se encontram confirmações de que Savannah tenha saído da área a pé ou à boleia. Separadamente, a polícia volta à lista de objetos entregue por Rudd. É comparada com o que realmente ficou em casa. A verificação é feita sem pressa. O que se confirma é registado. O que não coincide é posto de lado para uma reavaliação. Nesta fase, ninguém tira conclusões precipitadas, mas as notas de trabalho tornam-se cada vez mais volumosas. Passam alguns dias e o quadro geral não se alarga. O desaparecimento ocorre numa área remota. Após a última atividade do telemóvel, não há um único vestígio confirmado fora dos limites da propriedade. Não há transações financeiras. As câmaras não fornecem um percurso. As patrulhas não recebem informações de pessoas que geralmente são as primeiras a encontrar quem fugiu voluntariamente. Neste momento, a versão da fuga voluntária deixa de se basear em factos. Continua a existir, formalmente, mas explica cada vez pior o que está a acontecer. As direções verificadas não dão resultado e convergem sempre para um único lugar. Isto força os investigadores a mudar de prioridades. As verificações externas estão quase esgotadas. Para avançar, é necessário concentrar-se na própria quinta e no que aconteceu dentro dela. Esta mudança de foco torna-se a continuação lógica da investigação e abre uma fase em que as respostas serão procuradas já não fora da propriedade. No final de julho de 2017, os investigadores do condado de Ozark têm cada vez menos direções para a busca externa. As estradas foram verificadas. Os vestígios digitais foram verificados. As possíveis rotas foram verificadas. Todas estas linhas levam, uma e outra vez, a um único lugar: a Quinta, localizada na zona rural do condado, longe de áreas densamente povoadas e de testemunhas ocasionais.
Neste momento, a atenção concentra-se inevitavelmente nas pessoas que estavam permanentemente na propriedade. Em primeiro lugar, em Rebecca Rood, cuja queixa deu início a toda a história. Até então, ela era vista como a queixosa e a principal fonte de informação. Agora, o seu papel muda. Ela torna-se a pessoa através da qual será necessário reconstituir todos os acontecimentos das últimas semanas. Dos seus dados pessoais, consta que, na altura, Rood tinha 39 anos. Vivia numa quinta com uma área de cerca de 81 acres. O terreno é isolado, com acesso limitado e um número mínimo de vizinhos. Tais condições significam uma coisa: tudo o que acontecia na propriedade ocorria longe de olhares alheios. Rood não vivia sozinha na quinta. Com ela estava permanentemente o seu companheiro, Robert Pitt. A sua presença na propriedade está registrada tanto antes como depois do desaparecimento de Savannah. Apesar disso, nos primeiros depoimentos, o seu papel praticamente não é revelado. Ele é mencionado de passagem e não figura como um participante ativo nos acontecimentos. Rood não tinha um emprego fixo. A sua principal ocupação era a criação de animais e trabalhos na propriedade. Este estilo de vida não levanta questões por si só, mas significa que a maior parte do tempo, Rood e Pitt estavam na quinta. Os contatos com o mundo exterior eram raros e facilmente rastreáveis. Os investigadores verificam as bases de dados disponíveis. Não são encontrados contactos anteriores registados de Rood com os serviços sociais. Também não constam queixas formais relacionadas com a tutela ou reclamações por parte de vizinhos. Do ponto de vista dos documentos, o seu historial parece limpo e não contém notas alarmantes. No entanto, é precisamente essa neutralidade aparente que começa a desempenhar outro papel. Tudo o que se sabe sobre a vida na quinta provém das duas pessoas que lá viviam. Não há testemunhas, não há confirmações independentes, não há observações de terceiros. Qualquer reconstrução dos acontecimentos baseia-se exclusivamente nas suas palavras. Nesta fase, os investigadores passam à recolha de informação de fundo, a rotina diária, os hábitos, as deslocações, quem saía da propriedade e quando, quem tinha acesso ao terreno. Isto não parece pressão nem acusação, é uma tentativa de compreender até que ponto a versão declarada corresponde às condições reais de vida na quinta. Paralelamente, começam a ser analisados detalhes que anteriormente não tinham suscitado interesse. O isolamento da propriedade, a total dependência do quadro dos acontecimentos das palavras de duas pessoas, a ausência de vestígios externos fora da quinta. Em conjunto, estes fatores começam a formar um círculo de atenção mais restrito. No início de agosto de 2017, torna-se claro que a continuação da investigação é impossível sem um trabalho próximo com a própria quinta e com aqueles que controlavam o que se passava no seu território. Rebecca Rood e Robert Pitt deixam de ser apenas um pano de fundo desta história. Tornam-se as figuras-chave através das quais será necessário reconstituir cada dia e cada ação que antecedeu o desaparecimento. Esta fase não significa conclusões, significa uma mudança de escala. Quando não há respostas fora da propriedade, a investigação volta-se inevitavelmente para dentro. É a partir deste momento que começa o trabalho que já não se limita a verificações e pedidos, mas exige uma análise atenta e sequencial do que se passava na quinta, passo a passo. Quando a investigação se concentra na quinta, a atenção dos investigadores desloca-se para os detalhes da vida cotidiana. Agora é importante perceber em que condições Savannah vivia após a mudança e que decisões eram tomadas em relação a ela de forma permanente. A principal fonte de informação passa a ser o depoimento de Robert Pitt. Ele viveu na propriedade durante todo esse tempo e esteve por perto no período que antecedeu o desaparecimento. As suas palavras são registradas separadamente e comparadas com o que Rebecca Rood tinha relatado anteriormente. Do depoimento, conclui-se que após a mudança, a vida habitual de Savannah foi completamente reestruturada. Ela deixou de frequentar a escola e foi transferida para o ensino doméstico. Esta decisão teve um caráter permanente e reduziu drasticamente quaisquer contactos externos. Pitt menciona também o telemóvel. Segundo ele, o dispositivo foi confiscado como castigo.
A comunicação com o mundo exterior ficou limitada não temporariamente, mas de forma permanente. Savannah não tinha qualquer possibilidade de contactar alguém fora da quinta por sua própria iniciativa. Os investigadores registram também informações sobre o trabalho diário na propriedade. Cuidar dos animais e as tarefas domésticas ocupavam uma parte significativa do dia. Estas obrigações são descritas não como uma ajuda, mas como uma regra estabelecida, da qual não se podia fugir. No depoimento, são também mencionadas restrições relacionadas com a alimentação. São explicadas como uma questão de disciplina e regras internas da quinta. A investigação registra estas palavras sem fazer juízos de valor, comparando-as com outros materiais do processo. Em conjunto, estes dados formam um quadro claro. A vida de Savannah na quinta decorria em condições de isolamento total e controlo rígido. Os estudos, a comunicação, a rotina e o cotidiano eram regulados pelos adultos que viviam na propriedade. Nesta fase, o desaparecimento deixa de parecer uma fuga súbita. Começa a ser considerado no contexto de um ambiente onde decisões independentes eram praticamente impossíveis. Esta conclusão leva a investigação ao passo seguinte: uma verificação mais minuciosa do terreno da quinta e dos acontecimentos dos últimos dias antes do desaparecimento. À medida que as buscas não dão resultado, os investigadores prestam cada vez mais atenção não às provas, mas ao comportamento de Rebecca Rood. Não ao que está registado nos relatórios, mas às suas ações durante o período em que Savannah é oficialmente procurada. Rood publica ativamente mensagens no Facebook. Pede ajuda, apela à partilha de informação, agradece as respostas. Visto de fora, parece uma participação nas buscas. As publicações são partilhadas, surgem comentários por baixo. No entanto, o conteúdo dessas publicações parece contraditório. Nas mesmas publicações em que se ouvem pedidos de ajuda, Rood acusa simultaneamente Savannah de ingratidão e de ter um caráter difícil. Na prática, ela forma publicamente a imagem de uma pessoa que é culpada do seu próprio desaparecimento. Estas formulações não surgem uma única vez, nem parecem um desabafo emocional. Paralelamente, surgem questões sobre as suas ações fora das redes sociais. Quando se discute a possibilidade de buscas em larga escala com a participação de voluntários, Rood recusa-se a permitir o acesso ao terreno da quinta. Alega propriedade privada e preocupação com a exploração agrícola. Formalmente, isto é admissível e a recusa é registada sem pressão. Mas no contexto da ausência de quaisquer vestígios fora da propriedade, esta decisão começa a destacar-se. A quinta continua a ser o ponto-chave e o acesso a ela revela-se limitado. Ao mesmo tempo, Rood continua a insistir no controlo do processo e da informação. Em conjunto, estas ações criam tensão. A atividade pública combina-se com restrições reais. Os pedidos de ajuda correm em paralelo com as tentativas de manter a investigação dentro dos limites convenientes para uma única pessoa. Neste momento, Rebecca Rood deixa de ser vista como uma simples queixosa. O seu comportamento torna-se um fator que influencia o curso das buscas. É isto que leva a investigação à necessidade de agir de forma mais formal e independentemente das suas decisões, passando para uma fase em que o controle da situação ultrapassa gradualmente os acordos privados. No início de agosto, a investigação já não tem dúvidas sobre uma coisa: é impossível avançar sem acesso direto à quinta. O comportamento de Rebecca Rood, a ausência de quaisquer vestígios fora da propriedade e os depoimentos sobre a vida na quinta constituem a base para uma medida formal. A investigação obtém um mandado de busca. A 4 de agosto de 2017, agentes do gabinete do xerife do condado de Ozark chegam à quinta. A operação é preparada com antecedência. O terreno é grande, remoto, com várias construções e áreas abertas. Dezenas de agentes participam na busca. São envolvidas unidades caninas. O trabalho começa cedo e segue um plano claro. Primeiro, inspecionam a casa. Os espaços são registados, os objetos pessoais são descritos, prestando atenção a detalhes que não tinham sido verificados anteriormente. Em seguida, passam para as construções agrícolas, celeiros e currais. Cada área é inspecionada separadamente e tudo é documentado.
A zona atrás da casa suscita um interesse particular. É precisamente aí que se encontra o local que Rude tinha anteriormente referido como o local de um incêndio acidental. Segundo ela, foi devido a esse incêndio que os bombeiros foram chamados à quinta. Agora, este local é visto não como um episódio doméstico, mas como uma potencial fonte de provas. A cova de queima é inspecionada com especial cuidado. A terra é removida em camadas. Trabalham devagar para não danificar possíveis achados. Durante a inspeção, na cova de queima de lixo, são descobertos pequenos fragmentos de tecido ósseo e dentes. Depois disto, o trabalho na propriedade é interrompido. O local do achado é imediatamente isolado. Todos os fragmentos encontrados são recolhidos, embalados e selados. Os materiais são enviados para o laboratório para análise pericial. O procedimento decorre sem comentários à imprensa e sem declarações prematuras. Este achado muda o estatuto do caso. O desaparecimento deixa de ser considerado uma fuga voluntária. O caso é oficialmente reclassificado como suspeita de homicídio. A partir deste momento, a investigação ultrapassa o âmbito das buscas e entra na fase de processo-crime. Agora, os resultados das perícias e as ações das pessoas que controlavam o território onde o achado foi feito tornam-se cruciais. São eles que irão determinar o rumo futuro da investigação e levar a investigação às decisões seguintes. Após receber o laudo pericial, a investigação acompanha atentamente as ações de Rebecca Rude e Robert Pitt. Ainda não há declarações públicas, mas o círculo de possíveis envolvidos está, na prática, limitado. Quaisquer deslocações e passos legais do casal são registrados e analisados internamente. Neste período, surge nos autos do processo um registro do Registro Civil do Estado do Missouri. Rebecca Rude e Robert Pitt registram oficialmente o casamento. O procedimento decorre sem publicidade e em prazos curtos. Os documentos são corretamente formalizados e chegam imediatamente ao conhecimento da investigação. Para a investigação, este fato não tem um significado pessoal, mas sim jurídico. De acordo com as leis do Estado, os cônjuges têm o direito de se recusar a testemunhar um contra o outro. Esta é uma norma legal raramente utilizada em processos-crime, mas que, nesta situação, limita significativamente as possibilidades de interrogatórios e acariações. Os investigadores comparam o registro do casamento com as circunstâncias já estabelecidas. A perícia confirma que os fragmentos encontrados pertencem a Savannah Leckie. O terreno da quinta é identificado como local-chave. O círculo de pessoas que tinham acesso permanente a ele é mínimo. E neste contexto, surge uma barreira legal entre os dois suspeitos, que impossibilita a obtenção de depoimentos mútuos. Quase em simultâneo, é registada outra ação. Rude e Pitt deixam o estado de Missouri. A deslocação é confirmada por dados oficiais. Não é uma tentativa de desaparecer sem deixar rasto, nem uma partida discreta, mas a ausência de ambos complica quaisquer diligências de investigação que exijam a sua presença física. A investigação considera estes passos em conjunto. Primeiro, a formalização de uma imunidade legal. Depois, a saída da jurisdição do Estado. Cada uma destas ações, por si só, não constitui uma violação da lei. No entanto, juntas, formam um padrão de comportamento em que o acesso da investigação às figuras-chave se torna substancialmente limitado. É ainda registrado que, no momento da partida, nem Rude nem Pitt fazem qualquer tentativa de colaborar com a investigação. Os contatos com os representantes das forças da ordem são mínimos e de caráter formal. Todas as versões dos acontecimentos anteriormente apresentadas permanecem sem confirmação adicional. Com base nos materiais já recolhidos, no laudo pericial e na análise das ações do casal, a investigação toma uma decisão processual. O comportamento de Rude e Pitt é qualificado como uma tentativa de obstrução à justiça. Tendo em conta o controlo sobre o terreno da quinta e o papel de cada um deles, são emitidos mandados de captura para ambos por suspeita de homicídio e ocultação de provas. Depois disto, a investigação deixa de se limitar à recolha de informação. Nos documentos surgem formulações acusatórias concretas, datas e ordens.
A fase seguinte está relacionada com a detenção, procedimentos interestaduais e os primeiros interrogatórios oficiais, que irão determinar o desenvolvimento futuro deste caso. Após a emissão dos mandados, Rebecca Roode e Robert Pitt são detidos separadamente. As primeiras horas passam sem depoimentos substantivos. Pitt responde de forma formal e evita detalhes. A sua posição muda depois de ser informado dos resultados da perícia e do estado atual do processo. Depois disso, ele aceita ser submetido a um interrogatório completo. O interrogatório é conduzido oficialmente e registado de acordo com o procedimento estabelecido. Pitt fala de forma contida, sem avaliações emocionais. Ele descreve a vida na quinta após a mudança de Savannah. Segundo ele, o controlo por parte de Roode intensificou-se gradualmente. No início, pareciam regras rígidas, depois uma pressão constante que, com o tempo, se transformou em medidas abertamente cruéis. No relatório, são refletidos episódios concretos. Pitt afirma que os castigos tinham um caráter humilhante e não tinham qualquer relação com disciplina ou educação. Savannah era forçada a realizar tarefas pesadas e humilhantes na propriedade, era submetida a banhos de água fria e, em seguida, tratavam a pele ferida com substâncias que provocavam uma forte ardência. Estas ações repetiam-se e, com o tempo, tornaram-se para Roode um método habitual de controlo. Pitt sublinha que o que acontecia não eram explosões isoladas. Segundo ele, tudo tinha um caráter sistemático. Restrições, humilhações e pressão física eram aplicadas regularmente. Ele admite que não tentou impedir o que estava a acontecer, nem pediu ajuda, explicando isso pelo medo e pela total dependência de Rudy em termos domésticos e financeiros. Os investigadores questionam as condições de isolamento. Pitt confirma que Savannah praticamente não tinha contactos com o mundo exterior. A comunicação era controlada. As deslocações estavam limitadas ao terreno da quinta. Qualquer discordância era vista como um pretexto para um novo castigo. No depoimento, surge também um motivo. Segundo Pitt, Rudy rapidamente deixou de ver Savannah como um membro da família. A vida em conjunto causava-lhe irritação e raiva. Os castigos deixaram de ser uma forma de manter a ordem e transformaram-se numa forma de libertar a agressão acumulada. A certa altura, como ele afirma, a situação ficou completamente fora de controlo. O depoimento de Pitt é comparado com os materiais já recolhidos. Os dados periciais, as condições de isolamento, o comportamento de Roode após o desaparecimento de Savannah e as suas tentativas de limitar a investigação formam uma sequência coerente. Estas palavras explicam por que razão o que se passava na quinta permaneceu oculto durante tanto tempo e por que razão foram feitas mais tarde tentativas de destruir os vestígios. A investigação registra o facto estabelecido de maus-tratos prolongados e cruéis. Esta é uma conclusão baseada no conjunto de depoimentos e provas. O motivo para a ocultação torna-se evidente. Não se trata de um episódio isolado, mas de uma tentativa de esconder um longo período do que aconteceu na quinta. Após o interrogatório de Pitt, a investigação passa à verificação das suas palavras e à reconstituição da cronologia exata dos últimos dias. É esta fase que se tornará a base para as futuras acusações e determinará o papel desempenhado por cada um dos participantes nesta história. No início de agosto de 2017, Rebecca Roode é levada para interrogatório na unidade de investigação do condado de Ozark. Nesse momento, a investigação já tem os resultados da perícia e o depoimento registrado de Robert Pitt. A conversa gira em torno de episódios, datas e ações específicas que não haviam sido explicadas anteriormente. O interrogatório é gravado em vídeo. Nos primeiros minutos, Roode mantém uma postura contida. Ela fala sobre a situação difícil na quinta e a relação tensa com Savannah, tentando não entrar em detalhes. As suas respostas permanecem vagas e não vão além das formulações que já tinha apresentado. Após a apresentação de parte do material do processo, Roode oferece uma nova versão dos acontecimentos. Ela afirma que encontrou Savannah na propriedade da quinta já sem sinais de vida.
Segundo ela, presumiu que se tratava de um suicídio e agiu em estado de grande estresse. Esta versão é registada pela primeira vez durante este interrogatório e não constava anteriormente nos autos do processo. No registro constam as suas explicações para as ações subsequentes. Rudd fala do medo da condenação pública e de possíveis investigações por parte dos serviços sociais. Ela alega que foi essa a razão para a tentativa de se livrar dos vestígios do ocorrido, a fim de evitar atenções sobre as condições de vida na quinta. Os investigadores passam a pedir esclarecimentos. Interessa-lhes a hora exata da descoberta, a sequência das ações e as discrepâncias com os factos já estabelecidos. As respostas de Rudd revelam-se inconsistentes. Ela descreve os mesmos acontecimentos de formas diferentes. Essas divergências são registadas na ata do interrogatório. A nova versão é comparada com o depoimento de Pete e os resultados da perícia. O seu relato de tortura prolongada e isolamento total de Savannah não coincide com a alegação de um desfecho súbito e inesperado. A natureza dos fragmentos encontrados também não corrobora o cenário descrito por Rudd. O seu comportamento após o desaparecimento de Savannah é analisado em separado. Primeiro, a versão da fuga, depois, a história de um incêndio acidental. Agora, a explicação relacionada com o pânico e o medo das investigações. Cada nova explicação surge depois de a versão anterior deixar de corresponder aos factos apurados. No final do interrogatório, a acusação parte do princípio de que o que aconteceu na quinta não foi acidental. O conjunto de provas aponta para ações intencionais e posterior ocultação do ocorrido. Os passos seguintes da investigação focar-se-ão em consolidar esta posição e preparar o caso para julgamento. Após o interrogatório de Rebecca Rudd, a equipa de investigação deixa de usar as suas explicações no seu trabalho. Todas as versões apresentadas durante a conversa são registadas na ata, mas as ações futuras são desenvolvidas sem se basearem nos depoimentos orais. A razão para isso são as contradições detectadas e as provas já recolhidas, que não se encaixam nas versões que ela apresentou. O foco passa a ser as ações cometidas por Rudd antes dos interrogatórios e independentemente deles. Aqueles passos que não podem ser alterados ou ajustados retroativamente. No início de agosto de 2017, os dispositivos eletrónicos e documentos financeiros previamente apreendidos são enviados para uma verificação separada. Os procedimentos são iniciados em paralelo com a formalização de pedidos oficiais e a marcação de perícias. A perícia digital começa com o registro dos suportes de dados, da hora da apreensão e do estado da memória. Especialistas em informática forense recuperam o histórico da atividade do utilizador. São analisadas as pesquisas, a sequência de ações no navegador e os dados guardados. O relatório reflete pesquisas relacionadas com métodos de destruição de vestígios biológicos e o uso de substâncias químicas para a sua eliminação. As formulações têm um caráter concreto e prático. Os registros de data e hora apontam para o período anterior ao desaparecimento de Savannah, bem como para os dias imediatamente seguintes. Registra-se em separado que a busca por tal informação começou com antecedência. Estas ações não coincidem temporalmente com os interrogatórios ou com o surgimento de suspeitas oficiais. Os resultados da perícia são formalizados num relatório independente e anexados aos autos do processo sem quaisquer comentários ou interpretações. Em paralelo, é realizada uma verificação das operações financeiras. São analisados os extratos bancários e os pagamentos do Estado. A investigação estabelece que o subsídio em nome de Savannah continuou a ser pago após o seu desaparecimento. Os pagamentos não foram interrompidos e não foi enviada qualquer notificação de alteração das circunstâncias. Os documentos financeiros registram a entrada regular de fundos durante as semanas seguintes. O dinheiro foi usado normalmente. Este fato é formalizado num registro separado e adicionado aos autos do processo como um elemento independente. Os dados digitais e financeiros são comparados com o depoimento de Robert Pete e com as versões que Rudd havia apresentado anteriormente.
A busca por informações sobre como ocultar vestígios, a continuação do recebimento dos pagamentos e a mudança sucessiva de explicações formam uma cronologia única de ações. Esses elementos são confirmados por fontes independentes e não se contradizem. Os relatórios da perícia digital e da verificação financeira formam a base das provas. Estes materiais não dependem de confissões, retratações de depoimentos ou novas versões. Eles registram ações concretas, realizadas em momentos específicos. Após a anexação desses documentos, a versão de decisões espontâneas deixa de ser usada nos materiais de trabalho. O conjunto de dados aponta para o planeamento e posterior ocultação do ocorrido, bem como para a existência de um interesse material. Nesta fase, a base de provas é considerada formada e os passos processuais seguintes tornam-se uma questão de formalização e não de busca por factos. Após a anexação dos materiais digitais e financeiros, a posição de Robert Pitt muda. O volume de provas apresentado pela investigação torna a sua linha de conduta anterior inviável. Na presença de um advogado, ele aceita colaborar com o Ministério Público. O seu estatuto no processo é redefinido e o seu depoimento é registado em conformidade com os procedimentos. Pitt dá um relato detalhado dos acontecimentos na quinta. O seu depoimento é formalizado numa ata e acompanhado por uma gravação de áudio. Ele afirma que Rebecca Rood deu a Savannah uma quantidade excessiva de hidrocodona. Segundo ele, depois disso, o estado de Savannah piorou drasticamente e ela deixou de reagir ao que se passava. Em seguida, Pitt descreve as suas próprias ações. Ele admite que, sob as ordens de Rood, participou no transporte dos restos mortais e na sua destruição na propriedade. Este processo, segundo ele, demorou vários dias. Ele explica isto como uma tentativa de esconder o ocorrido e ganhar tempo enquanto a versão da fuga era elaborada. O depoimento de Pitt contém detalhes específicos. Ele indica locais na propriedade, a sequência das ações e os intervalos de tempo. Estas informações são comparadas com os resultados da busca, os dados das perícias e os vestígios digitais. Não são encontradas divergências significativas com os fatos já apurados. Em separado, Pitt sublinha a divisão de papéis. Ele afirma que as decisões-chave eram tomadas por Rood e a sua participação limitava-se a seguir as suas ordens. Este ponto é registado pela investigação e verificado em relação a outros materiais do processo. O depoimento de Pitt une elementos que antes estavam dispersos, complementa as provas digitais e financeiras e oferece uma descrição direta do que aconteceu na quinta. As versões apresentadas por Rood nos interrogatórios deixam de ser usadas no trabalho e permanecem apenas como parte das atas. Com base no conjunto de provas, o Ministério Público conclui a formulação da acusação. Nos autos do processo é registada a conclusão de ações premeditadas e a ocultação sistemática do ocorrido. A fase seguinte desta história desenrolar-se-á já no plano judicial. No momento em que os interrogatórios terminam e todos os depoimentos cruciais são obtidos, a equipa de investigação passa a reconstruir a sequência exata das ações. As explicações das partes já não são consideradas a base. No trabalho, restam apenas os factos verificáveis, confirmados por documentos, perícias e fontes independentes. Analisa-se em separado com base em que dados os eventos podem ser situados no tempo. A investigação baseia-se no depoimento de Robert Pitt, nos resultados dos exames toxicológicos, nos vestígios digitais dos dispositivos apreendidos e nos registros relacionados com os movimentos na propriedade. Estas fontes são comparadas entre si e verificadas de forma independente, sem recurso às versões que surgiram após as detenções. Durante esta verificação, estabelece-se que o evento decisivo ocorreu a 18 de julho de 2017. Este dia é considerado o ponto a partir do qual a situação se tornou irreversível. Tudo o que aconteceu depois pertence a um período separado e abrange os dias seguintes. A reconstrução é montada hora a hora. Ficou estabelecido que, durante o dia, Rebecca Rood administrou a Savannah um medicamento obtido anteriormente com receita médica. Os peritos registram uma sobredosagem. O depoimento de Pitt e os dados médicos indicam uma deterioração acentuada do estado de Savannah.
Nesse momento, ninguém contacta médicos ou serviços de emergência. Não é pedida a ajuda externa. Em seguida, a investigação analisa detalhadamente as ações tomadas após o momento crítico. Com base no conjunto de provas, estabelece-se que deixaram de prestar qualquer ajuda à Savannah. Algum tempo depois, ela é movida da casa para o interior da propriedade, para um local que era usado para queimar lixo e resíduos orgânicos. Num bloco separado, são analisados os eventos que se prolongaram por vários dias. A investigação conclui que as tentativas de se livrar dos vestígios não foram uma reação única. Foram usados acelerantes e o que estava à mão. A repetição das ações e a escolha do local indicam a natureza deliberada do que aconteceu. O resultado da reconstrução é uma divisão clara das fases temporais. O dia 18 de julho de 2017 é considerado o dia da ação principal, e tudo o que aconteceu depois é registrado como o período de ocultação e destruição de vestígios. Este esquema é formalizado como uma cronologia oficial e anexado aos autos do processo. O quadro montado não contém lacunas temporais ou quebras lógicas. Cada passo é confirmado por depoimentos, resultados de perícias ou dados digitais. Nesta forma, a reconstrução é entregue ao Ministério Público e torna-se a base para futuras decisões processuais. Após a aprovação da acusação, os autos do processo são enviados para o Tribunal do Condado de Ozark, no estado do Missouri. Nesse momento, já não há versões contraditórias no processo. Na pasta da acusação estão reunidos o depoimento de Robert Pitt, os relatórios das perícias, os dados digitais, os documentos financeiros e a cronologia dos eventos, reconstruída dia a dia e hora a hora. É nesta forma que a história é analisada pela primeira vez num processo judicial aberto. As sessões do tribunal decorrem em regime de trabalho normal. Na sala, são lidas as atas dos interrogatórios, as conclusões dos peritos e os depoimentos prestados sob juramento. O tribunal analisa sequencialmente a cadeia de ações, começando pelo dia-chave e terminando com o período das tentativas posteriores de ocultar o ocorrido. Cada alegação é comparada com documentos e dados técnicos. À medida que os materiais são analisados, as posições das partes tornam-se previsíveis. As explicações que Rebecca Rood deu anteriormente são comparadas com as conclusões das perícias e o depoimento de Pitt. Essas versões são registradas nos autos do processo, mas não encontram confirmação. As discrepâncias entre as palavras e os fatos apurados são refletidas nas atas das sessões. Após consultar os seus advogados, Rood aceita um acordo judicial. Ela declara-se culpada da acusação relacionada com homicídio doloso e posterior ocultação do crime. Esta decisão é formalizada em tribunal e aceite pelo juiz, o que permite excluir a consideração de penas mais severas previstas na lei do Estado. O papel de Robert Pitt é analisado em separado. O tribunal leva em consideração a sua colaboração com a investigação, a admissão da sua participação na ocultação do crime e o depoimento que serviu de base à acusação. As suas ações são qualificadas como cumplicidade após os eventos principais, sem que seja considerado instigador. No final do julgamento, é proferida a sentença. Rebecca Rood é condenada à prisão perpétua, a ser cumprida num estabelecimento correcional do estado do Missouri. Robert Pitt recebe uma pena de 4 anos de prisão e é enviado para uma prisão estadual para condenados por ocultação e cumplicidade. A sentença consolida todas as conclusões alcançadas durante o processo. A cronologia reconstruída pela investigação torna-se a versão oficial dos acontecimentos, registada na decisão judicial. A história, que começou com uma denúncia de desaparecimento, termina com penas específicas, instituições concretas e decisões que transitam em julgado. Após a sentença transitar em julgado, o caso de Savannah Leckie transcende os registros judiciais. Continua a existir nos relatórios das agências e nas declarações públicas daqueles que estiveram ligados a esta história. A mãe adotiva de Savannah dá várias entrevistas aos meios de comunicação regionais.
Ela fala sobre Savannah antes da mudança para a quinta, e essa imagem contrasta fortemente com a versão que Rebecca Rood apresentou à polícia e a outras pessoas durante meses. Para as pessoas que conheciam Savannah antes, a história de suicídio pareceu duvidosa desde o início. O gabinete do xerife do condado de Ozark publica uma declaração final. Nela, sublinha-se que casos como este começam frequentemente com uma formulação formal e permanecem muito tempo fora de foco quando toda a informação vem de um único adulto. Dentro da agência, este caso é registado como um exemplo da vulnerabilidade de tais situações. A quinta onde os eventos ocorreram é vendida no ano seguinte. As construções são demolidas e a propriedade muda de dono. O local desaparece da vida cotidiana do condado, mas permanece nos materiais de arquivo e nos documentos da investigação. Ficou judicialmente provado que Rebecca Rood controlava completamente a vida de Savannah Leckie e ocultou sistematicamente o que se passava. A sua culpa foi confirmada pelo conjunto de provas, pelo depoimento de Robert Pitt e pela confissão registada nos autos judiciais. Parte dos detalhes nunca foi reconstruída com total precisão. As últimas horas de vida de Savannah são conhecidas apenas através de dados indiretos e das palavras do cúmplice. Essas lacunas estão refletidas nos autos do processo. A história de Savannah Leckie está juridicamente concluída, mas este caso fica registado como um exemplo do que acontece quando uma versão é aceite sem verificação dos factos.